Esta é a leitura do único pastor da ciência cristã, que é dual e impessoal e atemporal. A Bíblia Sagrada, versão João Ferreira de Almeida, e o livro Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, de autoria de Mary Baker Eddy, a descobridora e fundadora da ciência cristã, a qual foi realizada no dia 4 de novembro, na reunião de testemunhos online do Grupo Informal da Ciência Cristã, em Salvador, Bahia, Brasil, com o tema A mente é a melhor amiga do corpo e a mente mortal, seu pior inimigo. Iniciando a leitura do pastor, começando pela Bíblia Sagrada. Leio de 1 Coríntios. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque, se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Do Antigo Testamento de 1 Crônicas. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Cantai ao Senhor todas as terras. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte.
digam-se entre as nações: reina o Senhor. Lucas. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. E logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curado. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Romanos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E Lucas. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão: ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Passo a ler agora os trechos correlativos do livro-texto da Ciência Cristã, Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, de autoria de Mary Baker Eddy, a descobridora e fundadora da ciência cristã. Paulo disse: o pendor do Espírito dá para a vida. Chegamos mais perto de Deus, da vida, na proporção de nossa espiritualidade, de nossa fidelidade à verdade e ao amor. E é nessa proporção que podemos conhecer todas as necessidades humanas e somos capazes de discernir o pensamento dos doentes e dos pecadores com o propósito de curá-los. Na ciência, a mente é una e inclui númenos e fenômenos, Deus e seus pensamentos. A locução mente mortal é um solecismo e implica o uso impróprio da palavra mente. Visto que a mente é imortal, a locução mente mortal implica algo inverídico e, portanto, irreal. E tal como é empregado no ensino da ciência cristã, essa locução dá nome àquilo que não tem existência real.
Mente, o único eu, ou nós, o único espírito, a única alma, o único princípio divino, a única substância, a única vida, a única verdade, o único amor, o uno e único Deus. Não aquilo que está no homem, mas o princípio divino, Deus, de quem o homem é a plena e perfeita expressão. A deidade que delineia, mas não é delineada. Matéria, mitologia, mortalidade, outro nome para a mente mortal, ilusão. O contrário da verdade, o contrário do espírito, o contrário de Deus. Aquilo de que a mente imortal não tem conhecimento. Aquilo que a mente mortal apenas acredita ver, sentir, ouvir, provar e cheirar. Mente mortal. O nada que alega ser algo, pois a mente é imortal. Mitologia. Erro que cria outros erros. Um suposto senso material, isto é, a crença de que a sensação esteja na matéria, que é isenta de sensação. Uma crença de que a vida, a substância e a inteligência estejam na matéria e sejam constituídas de matéria. O contrário do espírito e, portanto, o contrário de Deus, do bem. A crença de que a vida tenha começo e, portanto, tenha fim. A crença de que o homem seja gerado pelos mortais. A crença de que possa haver mais de um Criador. Idolatria. Os estados subjetivos do erro. Os sentidos materiais. Aquilo que não existe na ciência, nem pode ser reconhecido pelo senso espiritual. Pecado, doença, morte. Santuário, templo. O corpo. A ideia da vida, da substância e da inteligência. A superestrutura da verdade, o tabernáculo do amor. Uma superestrutura material onde os mortais se congregam para o culto. Jesus certa vez perguntou: quem me tocou? Os discípulos, supondo que apenas o contato físico dera causa a essa pergunta, responderam: as multidões te apertam. Jesus sabia, mas os outros não, que fora a mente mortal, não a matéria, que o tocara em busca de auxílio. Quando repetiu a pergunta, respondeu-lhe a fé sincera de uma mulher doente. A percepção imediata que ele teve desse apelo mental foi um exemplo de sua espiritualidade. O mesmo poder que cura o pecado, cura também a doença. Esta é a beleza da santidade. Quando a verdade cura os doentes, ela expulsa os males. E quando a verdade expulsa o mal chamado doença, ela cura os doentes. Quando Cristo expulsou o demônio da mudez, aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar. Existe hoje o perigo de se repetir a ofensa dos judeus, limitando o Santo de Israel e perguntando: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Existe alguma coisa que Deus não pode fazer? Translação científica da mente imortal. Deus, o divino princípio, vida, verdade, amor, alma, espírito, mente. Homem, a ideia espiritual de Deus, individual, perfeita, eterna. Ideia, uma imagem na mente, o objeto imediato da compreensão. Webster. Translação científica da mente mortal. Primeiro grau, depravação. Físico. Crenças más, emoções descontroladas e vícios, medo, vontade depravada, justificação do ego, orgulho, inveja, fraude, ódio, vingança, pecado, doença, enfermidade, morte. Segundo grau. Crenças, mas desaparecendo. Moral.
senso humanitário, honestidade, afeto, compaixão, esperança, fé, mansidão, temperança. Terceiro grau, compreensão espiritual, sabedoria, pureza, compreensão espiritual, poder espiritual, amor, saúde, santidade. No terceiro grau, a mente mortal desaparece e o homem, como imagem de Deus, aparece. Existe leitura da mente mortal e leitura da mente imortal. Essa última é a revelação do propósito divino por meio da compreensão espiritual pela qual o homem alcança o princípio divino e a explicação de todas as coisas. A leitura da mente mortal e a leitura da mente imortal são pontos de vista diametralmente opostos, a partir dos quais causa e efeito são interpretados. O ato de ler a mente mortal examina e alcança somente as crenças humanas. É prerrogativa da mente divina, sempre presente, e do pensamento que está em comunicação com essa mente, conhecer o passado, o presente e o futuro. Familiarizar-nos com a ciência do existir nos habilita a estar em comunhão mais completa com a mente divina, a prever e predizer acontecimentos concernentes ao bem-estar universal, a ser divinamente inspirados, isto é, a alcançar a amplitude da mente sem limites. Compreender que a mente é infinita, não limitada pela corporalidade, não dependente do ouvido para ouvir, dos olhos para ver, nem dos músculos e dos ossos para se locomover, é um passo rumo à ciência da mente, pela qual discernimos a natureza e a existência do homem. A destruição das alegações da mente mortal por meio da ciência, graças à qual o homem pode se libertar do pecado e da mortalidade, abençoa toda a família humana. Como é usada na ciência cristã, a expressão magnetismo animal ou hipnotismo é o termo específico para o erro, ou seja, a mente mortal. É a crença errônea de que a mente esteja na matéria, que seja tanto má quanto boa, que o mal seja tão real como o bem e mais poderoso. Essa crença não tem uma única qualidade da verdade. Ou é ignorante, ou é intencionalmente maldosa. A forma intencionalmente maldosa do hipnotismo acaba em idiotia moral. As verdades da mente imortal sustentam o homem e aniquilam as fábulas da mente mortal, cujas pretensões vãs e espalhafatosas, como tolas mariposas, chamuscam suas próprias asas e se reduzem a pó. Em realidade, não há mente mortal e, por conseguinte, não há nenhuma transmissão do pensamento mortal nem da força de vontade. A vida e o existir são de Deus. Quando fixas o olhar nas realidades supernas, te elevas à consciência espiritual do existir, tal como o pássaro que saiu do ovo e alisa as asas para voar rumo ao céu. Mantenha o pensamento firme no que é duradouro, no que é bom e no que é verdadeiro, e os terás na tua experiência na proporção em que ocuparem teus pensamentos. A mente infinita cria e governa tudo, desde uma molécula mental até a infinidade. A mente imensurável está expressa. A profundidade, a largura, a altura, a força, a majestade e a glória do amor infinito enchem todo o espaço. Isso é suficiente.